Amigos, eu gostaria só de manifestar aqui, na hora que eu falei do Guilherme Brasil, ele não esteve presente, mas eu gostaria de falar para ele da minha alegria de poder recebê-lo aqui. O Guilherme Brasil foi meu colega de turma. Seja muito bem-vindo a essa igreja, é uma alegria poder recebê-lo aqui, amigo. Ontem, no pôr do sol, lá em casa, a gente... lá no fundo da nossa casa, no gramados da nossa casa. Casemiro, pode colocar para mim, por gentileza, a apresentação. A gente cada sexta-feira ele é especial no pôr do sol, porque é a chegada do sábado, né? Às vezes na loucura, no desespero de você fazer tudo antes do sol se pôr, mas de vez em quando a gente vivencia alguns momentos muito especiais, né? Então no fundo da nossa casa estava acontecendo um momento bem legal lá. E aí eu abri a janela lá do quarto e tirei essa foto aí que você está vendo. E aí talvez você não esteja entendendo o que está acontecendo, mas se você dá um zoom nos seus olhos assim e olhar mais ou menos aqueles negocinhos meio branco lá perto da árvore, está escrito assim: casa comigo. Inicialmente eu olhei e falei: será que Sara quer casar comigo de novo? Não é. Já está casado, né? Mas na verdade a gente recebeu uma galerinha lá super empolgada, você falando assim: a gente está procurando um lugar para alguém pedir alguém em noivado, né? Aí inventaram e foram lá no fundo de casa e montaram tudo, né? Então, para você que mora no internato, esse é o melhor lugar, porque assim, as amigas, os amigos sempre entram nesse barco juntamente com você, entendeu? Então a galera junta e monta e faz tudo certinho e vai. E ontem a Gleice, cadê a Gleice? A Gleice está por aí? Não? Está emocionada até agora, né? É que a Gleice foi pedida em casamento, deve estar com o noivo, agora o Rodrigo, que é estudante de teologia, deve ter ido na prática, né? Aí ela foi pedida em casamento lá, né? E aí eu fiquei pensando, né? Aí lá, agora eu peguei uma foto deles lá e tal, que... Então agora, pessoal, estou sabendo aqui, não sei se eles iam divulgar isso aí, se era para ser segredo, não sei, né? Os dois não estão aqui, né? A gente está falando, tá? Eles não estão sabendo, mas a igreja toda está falando deles, né? Aí pediram aí, e eu fiquei pensando agora, quando o Rodrigo pediu a Gleice em casamento lá, as meninas tudo na torcida lá, ajudando as irmãs e tal, todo mundo lá na torcida. Mas eu fico imaginando que talvez em algum momento, ela deve ter parado para pensar, porque antes de chegar no pedido, eles devem ter conversado sobre essa questão. Então, em algum momento eu fico pensando que talvez, em algum momento, a Gleice deve ter pensado assim: será que vai valer a pena casar com o Rodrigo? Ou talvez ele deve ter pensado assim em algum momento: será que vai valer a pena pedir a Gleice em casamento? Essa é a dinâmica da nossa vida. Nós constantemente estamos tentando atribuir valor em alguma coisa. Constantemente nós estamos olhando alguma coisa e nós estamos pensando: será que vale a pena? Você vai comprar uma coisa, você vai comprar um carro, você olha e você fala: esse aqui não vale o valor que estão pedindo. Esse aqui vale o que está sendo pedido. Em todos os momentos a gente está olhando, né? Será que vale a pena fazer esse curso? Será que vale a pena? Então nós sempre estamos tentando emitir nessa perspectiva de transações comerciais. Então a nossa mente sempre, na maior parte das vezes, nós estamos tentando condicionar algumas coisas com o seu valor, tentando encontrar o valor e entender que fazer ou deixar de fazer algo, ou pensar ou deixar de pensar, será que fazer isso vai valer a pena? E nós estamos constantemente nessa perspectiva. Esses dias a gente considera bastante coisa sobre se vale a pena ou não vale a pena. Em algum momento, pelo menos nos últimos 2 anos, pelo menos antes da pandemia, a gente considerando lá, cara, a gente quer fazer uma viagem internacional como família, né? Eu, Sara e Cora, né? E aí o custo dessa viagem, será que vai valer a pena?
Mas para a gente ia valer muito a pena, porque além de poder conhecer ter uma outra experiência e tal, Cora precisava conhecer a avó, Cora precisava conhecer o avô. A minha esposa já fez 2 viagens internacionais para conhecer minha família, mas ela ainda não deu conta, né? Porque é tanta gente que precisa de mais umas 2 aí para conhecer. Só para você ter uma noção, meu avô tem 40 e poucos irmãos, né? Na minha adolescência, eu ia num bairro lá na ilha dos meus avós, né? E aí eu ia lá, né? Nas férias eu ia lá. E a adolescência, sabe aquela coisa, né? Na adolescência você vai lá, você vai para um lugar novo, você quer paquerar. No meu caso, eu queria paquerar as meninas, olhava e tal. Só que assim, no bairro que eu ia era todo mundo minha família. Todo mundo, todas as meninas, todos, não tinha exceção. Todo mundo era parente. Aí era muito ruim, né? Porque eu falei, pô, mas só tem parente aqui. E aí a gente fez uma viagem agora para visitar a minha mãe. Na verdade, eu não moro em Cabo Verde. Hoje minha mãe, meu avô, meu pai, boa parte da minha família mora nos Estados Unidos. E a gente foi para lá. E aí a gente começa a pensar, será que vale a pena o custo? E aí a gente considera, estar com a família, vivenciar uma experiência, vale. Mas o que eu quero falar para você é uma situação que aconteceu bastante curiosa lá. A gente eu encontrei alguns amigos de infância, encontrei meu melhor amigo de infância. O professor Diego ficou morrendo de ciúmes, né? Quando eu estava com meu amigo lá de infância, mas é de infância, né? Da velhice é você, Diego, cadê? E aí a gente passou um final de semana com ele lá. É assim, né? Falou que vai para os Estados Unidos, assim, cada cultura tem um pensamento diferente. O brasileiro, na sua grande maioria, pensa assim, vai para os Estados Unidos, eu vou comprar. Aqui as coisas são muito caras, então eu vou comprar as coisas, né? E minha esposa não é tão diferente. Vamos para os Estados Unidos? Não tem dinheiro para comprar, então não vai. Só vai se tiver dinheiro para comprar. Falei, beleza, então, vamos lá. Aí a gente foi nesse final de semana, na casa de um amigo lá. Aí a gente chegou lá, aí tem uma palavra que é mirabolante, que se chama outlet. Alguém já ouviu falar sobre isso? Então tinha um shopping lá, lá nesse lugar aí, mais ou menos, está aparecendo uma foto, de um outlet, esse shopping Rental Mall. A gente foi lá, perto da casa do meu amigo, falou, cara, tem um outlet aqui, beleza. A gente foi só para ficar um momento lá para voltar. Resultado da história, a gente só foi para ficar um dia. A gente ficou o final de semana todo, depois que descobriu que tinha um outlet lá. Aí a gente foi lá nesse outlet. Quando chegou lá nesse outlet, a gente entrou em algumas lojas. Outlet, você vai comprar coisas mais baratas. Então, tá tudo certo. Não sei se o Guilherme já passou lá nesse outlet lá. Mas aí tem um monte de lojas e tal. Aí a gente entrou nessa loja aqui. Loja da Coach. Eu até aquele dia eu não conhecia. Eu não sabia, não tinha noção, mas nessa viagem eu descobri o que significa a loja da Coach. Alguém aqui sabe o que significa a loja da Coach? Você é pobre, então. Igual a mim. Aí a gente entrou, outlet da Coach. Vende bolsas, na sua grande maioria, artigos femininos. Aí a gente entrou, minha esposa ousada, tá lá olhando e tal. Foi lá, não, vamos ver umas bolsas aqui, né? Outlet, então é a minha chance, né? Nunca lá no Brasil vou conseguir comprar um negócio desse. Entrou. Quando entrou, eu falei, bom, eu estou aqui. Aí estava com meu amigo aí, e aí a esposa dele estava com Cora e o filho deles. Aí eu e meu amigo, a gente foi para uma outra sessão, que é a sessão dos homens. É uma sessão que tem menos coisas, mas tinha algumas coisas lá, né? Aí eu falei, beleza, vou ver, daqui a pouco eu acho alguma coisa legal para comprar, né? Eu cheguei lá e tal, olhou, tem dentro da loja, tudo beleza, loja aparentemente tudo simples e tal, tá tudo certo, parece as lojas aqui que a gente entra no Brasil,
tá tudo certo, então entrou, eu não estou sabendo, pô, sessão masculina, pô, tem umas bolsas, umas mochilas, muito legal. Vou olhar as mochilas. Quem sabe eu levo uma mochila, pô, legal, vou lá pegar. Você pega uma mochila, olha a mochila, bonito e tal. E aí dentro da mochila estava o preço. Aí você olha o preço, falei, não, deve ter um erro de impressão aqui. Aí você pergunta, é esse o preço? É. E a promoção, outlet? Não, esse é o preço da outlet. Mochila, da Coach, mochila. Chuta aí, $500. R$2.500. Mochila. Aí eu falei, não gostei da mochila não. Vamos ver outra coisa, né? Aí vamos lá, né? Aí eu olhei uma seção lá pequena, mas eu falei, pronto, achei. Mochila, beleza, eu não estava mesmo muito interessado e tal, mas aí achei. Todo pastor, quando entra na loja, assim, principalmente, ele quer ver terno, blazer, é assim, a gente entra, quer ver. Viu blazer, você já vai lá, já para lá, entendeu? Todo pastor. Entendeu? Você entrou numa loja, tem terno e blazer, pode ter certeza, o pastor vai parar lá. Aí eu fui lá, vi, não tinha terno, mas tinha blazers. Eu entrei e falei, cara, vou ver, blazer da Coach. Vamos lá, né? Olhou, tal, abriu assim. Falei, blazer bonito e tal, você abre. Minha esposa tá lá, discutindo assim, tentando argumentar lá para ganhar desconto lá, né? Aí eu olhando, blazer. Coach, $1.500. Quase R$10.000. Feio. Não achei legal, muito feio. Aí eu pensei comigo, vou ver alguma coisa simples, porque essa marca deve ser top, né? Então eu tenho que ter alguma coisa dessa marca. Aí eu fui nos acessórios mais simples, eu falei, não é possível. Aí nessa bancada aí você tem uns negócios lá onde você tem carteiras. Aí eu pensei comigo, pô, vou comprar uma carteira então. Deve ser de boa, eu estou precisando de uma carteira, a minha está ruim, eu fui para lá com o objetivo de comprar uma carteira. E aí dentro da carteira está vendo esse papelzinho branco, é onde está o preço, tá? Aí você tira, eu falei, pô, carteira, né? Deve ser bem barato, alguma coisa assim, né? Você tira, $150. $150, tudo bem, né? É que a gente vai nos Estados Unidos e vai calculando por 5, né? $150 dá quase mais R$700. Falei, gente, eu compro uma carteira por R$50. R$700 não vale a pena, não tem jeito. Aí, no último caso, eu falei, cara, eu vou pegar um negócio mais simples, porta-cartões. $80. Eu falei, cara, não vou levar nada daqui não. Tudo feio, não gostei dessa loja. Não gostei. Aí eu fiquei impressionado, sabe por quê? Porque assim, você olha para essa loja, ele está aberto. As pessoas entram naquela loja. E as pessoas, ela só está aberta por quê? Por quê? Porque tem gente que... Aí você fica olhando assim, aí entra a pessoa mais rica. Aí ela entra e olha assim, está lá o blazer lá, de R$10.000. A pessoa olha falando, nossa, que blazer bonito. Gente como eu, a gente já olha diferente. A gente olha, quando você vai comprar alguma coisa, lá em casa é assim, Sara entra numa loja, ela olha, nossa, que lindo e tal, amei, eu gostei desse negócio, pergunta o preço. Eu já vou diferente. Eu vejo ela olhando a coisa, a primeira coisa que eu vou lá, eu já olho o vestido assim, ela já, olha, o que você acha disso aqui? Eu já vejo o preço. Porque assim, dependendo do preço, você já sabe se é bonito ou não. É assim, né? Só que algumas pessoas entram, olham e falam assim, olha, nossa, que lindo, maravilhoso, gostei. Quanto é? R$10.000. Ah, olha, bonito e só R$10.000. Eu quero levar 2. Por quê? Porque tem dinheiro. A gente não tem, não compra. Aí a gente olha e vai embora, acha feio. Eu não vou entrar mais na loja da Coach, nunca mais.
Mas sabe por que algumas pessoas compram? E aí eu quero falar para você, a primeira lição dessa mensagem de hoje, é que, sabe o que é? Eu até acho que eu coloquei na tela. O valor de um objeto é determinado por quem está disposto a pagar o preço. Essas lojas que vendem coisas mais caras, e a Coach não é, você tem lojas muito mais absurdas, que vendem coisas muito mais caras, é porque tem gente disposta a pagar o preço. Então o valor das coisas, ela é determinada exatamente por quem está disposto a pagar o preço. E dentro dessa perspectiva eu quero compartilhar com você mais uma parábola de Jesus que se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Evangelho de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler o que é considerado a menor parábola, né? As duas menores, praticamente, parábolas do Novo Testamento. Perdão, parábolas de Jesus que está no Novo Testamento. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Quem já achou, diga salve. Beleza. Acompanhe a leitura comigo, diz assim, olha. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem, compra aquele campo. Ainda o versículo 45, outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. No sábado passado eu falei para vocês que Jesus ele usava parábolas porque ele tentava comunicar o incomunicável. Ele tentava trazer verdades do reino de Deus, do reino dos céus, para um reino que não conhece outra coisa. Então era muito difícil como comunicar um reino onde não existe morte, não existe sofrimento, para pessoas que só conhecem morte, sofrimento e dor. Onde pessoas conhecem fome e tragédia, como comunicar uma mensagem de um reino completamente diferente, um reino perfeito para pessoas imperfeitas, um reino eterno para pessoas que são temporárias, que morrem. Então era muito complexo. Então Jesus, ele precisava agora usar parábolas, tentar trazer coisas do cotidiano para tentar comunicar aquilo que era incomunicável. Então Jesus usa parábolas, e essas são as duas menores parábolas, e Jesus ele trazia coisa do contexto daquela época. A parábola, ele nada mais, nada menos, Jesus pegava coisas do cotidiano e ele trazia para a realidade daquelas pessoas. Talvez você lendo essa parábola, a gente não encontra elementos do nosso dia a dia, do cotidiano, mas naquela época, algumas coisas funcionavam um pouquinho diferente. Hoje, por exemplo, se você imagina que de ontem para hoje, você ganhou aproximadamente 500 mil reais, R$500 mil. O que você ia fazer com esse dinheiro? R$500 mil. Agora imagina, talvez a pergunta não o que você ia fazer com esse dinheiro, mas talvez a primeira pergunta que ia aparecer na sua mente, você ganhou muito dinheiro. Aí você pensa assim, tá, mas como é que eu vou guardar esse dinheiro? Aonde que eu vou colocar esse dinheiro? Esse deve ser uma das primeiras, porque possivelmente você não vai pensar assim, olha, eu vou guardar embaixo do meu colchão. Não tem como. Porque aí você corre o risco de perder, e se não perder, daqui a 10 anos ele está valendo R$200 mil por causa da inflação. Então talvez você vai pensar assim, eu vou aplicar esse dinheiro, ou eu vou colocar no banco, eu vou colocar numa poupança, eu vou investir, enfim, eu vou tentar usar esse dinheiro da melhor forma para eu não perder ele, tá certo? Só que naquela época, você não tinha banco, você não tinha meios de mercado financeiro para você investir, você não tinha nada. Então uma pessoa, quando ganhava muito dinheiro,
quer seja por herança ou por algum motivo, sabe o que a pessoa pensava? Ele ganhou um tesouro. A pessoa ganhou um tesouro. Ele não pode guardar na casa dele, porque corre risco de alguém achar e ele perder. Então sabe o que o cara fazia? Ganhou um tesouro naquela época. Você procura um lugar bem discreto, você olha, não tem ninguém, olha para não tem ninguém, abaixa, você começa a cavar, coloca o tesouro, enterra, olha para todos os lados, longe do caminho, e você vai embora. Guardou o tesouro lá, escondeu, tudo certo. Só que tinha um problema. Você não conta para ninguém. O problema é que se alguma coisa aconteceu com aquela pessoa, ninguém mais sabe onde está escondido. Então, mais ou menos, esse é o cenário, esse é o contexto da parábola. Aí a Bíblia diz assim, imagina agora que você saiu sábado à tarde, no seu passeio de sábado à tarde, você resolve andar aqui ao redor do Iapé, você resolve ir lá para as montanhas, fazer o culto do pôr do sol, e aí você está fazendo aquela caminhadinha de sábado à tarde, olhando a natureza e tal, daqui a pouco você pisa, você sente que você pisou em alguma coisa que está parecendo um pouquinho diferente. Não parece o chão, parece que tem alguma coisa embaixo. Você sente, você olha, percebe que tem alguma coisa diferente, não é um tronco de árvore, é alguma coisa. E aí você, curioso, você abaixa, você começa a cavar, e você olha, aí você percebe o que tem lá. Aí você olha para o lado, olha de novo, você faz assim, você tampa, coloca a terra de novo em cima, e você vai embora. A parábola está falando isso. Aí a pessoa vai lá e chega em casa e fala, gente, é o seguinte, eu vou vender tudo que eu tenho, tudo. Vou vender casa, tudo que eu tenho, e vai pegar o dinheiro e você vai lá e compra aquela terra para você. Para quem está de fora, isso aparentemente pode ser um mau negócio, porque a pessoa vai olhar e vai falar, mas isso é mau negócio, você vai vender tudo que você tem para um terreno desse aí que não tem valor nenhum. Mas para aquela pessoa ele sabe que tem muito valor, porque ele sabe o que tem lá no terreno. Então a Bíblia diz que inclusive a pessoa vai com muita alegria e compra, porque ele sabe o que tem lá. Essa é a parábola, a primeira parábola. E a segunda, no mesmo sentido, encontrou uma pérola que tem grande preço, vende tudo que tem para comprar aquela pérola. Duas aplicações para essa parábola. Duas aplicações. Essa parábola ela pode ser interpretada de duas formas. E na maioria das vezes as pessoas interpretam essa parábola mais ou menos assim, olha. O tesouro que você vai encontrando, esse tesouro que você encontrou, que estava enterrado, algumas pessoas interpretam, e a maioria dos comentários eu vou interpretar, esse tesouro como o Evangelho, como Jesus. Porque você encontrou a Jesus, e quando você encontra o Evangelho, quando você encontra Jesus, a alegria ela é tanta, você encontrou algo de muito maior valor, que você não se importa com os outros, então você deixa para trás tudo que você puder para você seguir a Jesus. E talvez essa é uma experiência, por exemplo, de alguém que um dia aceitou ao Senhor Jesus. O que fez? Conheceu, então algumas coisas você teve que deixar para trás. Talvez você teve que deixar um emprego, talvez você teve que deixar alguma coisa que você vivenciava, algum prazer que você tinha, mas você deixou para seguir a Jesus, porque você entendeu que Jesus era muito mais importante. Então você entendeu que Jesus tinha um valor muito maior, então seguir a Jesus valia a pena. Então o primeiro elemento, a primeira explicação da parábola, então a parábola ele está falando daquele que deixou tudo para trás para seguir a Jesus, quando encontrou o Evangelho e a mensagem, então representa
aquilo que nós deixamos. Então, a primeira explicação da parábola, ele tem a ver com aquilo que nós deixamos para seguir a Jesus. E seguir a Jesus significa muitas vezes deixar algumas coisas de lado. Mas eu queria trazer uma outra perspectiva dessa parábola. Uma outra possível explicação para essa parábola. Não é tão falada nessa perspectiva, mas eu gostaria que a gente visualizasse essa parábola talvez de uma outra forma. E para isso, vamos pensar numa seguinte situação. Vamos tentar... Imagina que você vai comprar um sapato. Vamos voltar para a loja dos sapatos. Não lá da Coach, mas aí a gente vai agora na... Qual é a loja de sapato aqui? Oi? Vamos na Democrata aí, sapato social aí, né? Oi? Vamos na Renner também, né? É a Renner e tal. Aí você entra lá numa loja de sapato, beleza? Vamos entender um paradoxo muito importante. Aí você entrou na loja de sapato, olhou, o preço tá bom, tá bonito, tá legal. Aí você já pergunta, tem o seu número? Meu número é 42. Tem no número 42? Sapato bonito, beleza. Pegou lá, número 42, a pessoa olhou e falou, beleza, eu vou procurar. Aí sai o atendente, ele vai lá dentro, procura o sapato, e ele vem com a caixa e fala assim, olha, eu tenho uma notícia para te dar. Fala assim, sabe o que é? A gente procurou o sapato, nós encontramos o sapato, está aqui o sapato no seu número 42. O único problema é que a gente não está com a caixa dele. A embalagem dele nós não temos. Tem algum problema? Você gostou muito do sapato, você vai falar o quê? Não, está tudo certo. Pode me dar, eu gostei, então eu levo, não preciso da embalagem, não preciso da caixa do sapato. Agora, se a pessoa viesse para você e falar assim, olha, a gente está com um problema. De fato, eu encontrei aqui, a gente está com a caixa do sapato no número 42. O único problema é que não tem um sapato. Você gostaria de levar a caixa? Você levaria? Aí a gente tem uma lógica muito importante, que é o paradoxo que a gente fala, que é da embalagem e o conteúdo, né? Onde se fala assim, olha, na maioria das vezes, o conteúdo vale mais do que a embalagem, beleza? Essa é mais ou menos uma lógica, né? O que está dentro, na maioria das vezes, para não falar sempre, porque um dia alguém falou assim, sempre o conteúdo é mais valioso do que a embalagem. Até um dia que alguém falou assim, tá, mas tem um problema aí. Qual é o problema? Eu consigo visualizar uma coisa que a embalagem é mais valiosa que o conteúdo. O quê? Aí a pessoa falou assim, olha, a sua bexiga. A bexiga. A pessoa tinha razão, né? Eu acho que a bexiga vale mais do que o conteúdo dela, né? Mas na maioria das vezes, a embalagem vale menos do que o conteúdo. Você vai comprar alguma coisa, o seu interesse é o conteúdo, não a embalagem. Essa é mais ou menos a lógica, né? Então a gente sempre está procurando o conteúdo e não a embalagem. Por mais que a embalagem, você vai comprar um celular hoje, ele vem com um box tão legal e tal, a gente valoriza e vai vender, a gente tem a caixa, não, beleza e tal, mas assim, o conteúdo sempre é mais valioso do que a embalagem, com exceção da bexiga. Fora isso, o conteúdo sempre é mais valioso. E aí a gente tem essa lógica, por exemplo, você lembra lá o santuário? Você tem um santuário lá, você tem os 3 compartimentos, né? Você tem o pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo, e dentro do lugar santíssimo tem uma coisa lá. Alguém se lembra o que tem no lugar santíssimo? A Arca da Aliança. Aí você tem a Arca da Aliança lá no Santíssimo. E aí você tem um box, é basicamente uma caixa, a Arca da Aliança. O valor da Arca da Aliança não está em si na caixa, mas ele está no que estava dentro da arca. E o que estava dentro da arca? As tábuas da lei, escrita pela própria mão de Deus, ok? Então isso era o que era valioso, que fazia com que a arca se tornasse algo valioso, né? Normalmente o conteúdo ele vale mais do que
a caixa. Normalmente ele vale muito mais. Dentro dessa perspectiva, essa é apenas uma ilustração para a gente tentar entender um elemento muito importante da parábola. E a gente vai voltar nesse texto aqui, mas eu queria que rapidamente você fosse comigo lá no segunda carta aos Coríntios. Abra comigo segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Olha o que diz o texto. A partir do versículo 5 ele diz assim: porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como o Senhor. Quem está escrevendo aqui é Paulo. Ele está falando assim, olha, a nossa pregação não é sobre nós, não é sobre mim, Paulo, não é sobre Barnabé, não é sobre os apóstolos. A nossa pregação é sobre Jesus. E nós como servos, nós mesmos como servos de vocês por causa de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para que a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Tentando entender, ele está falando mais ou menos assim. Paulo ele está trazendo alguns elementos muito importantes aqui. Paulo era uma pessoa que ele tinha alguns elementos da sua formação que eram muito importantes. Paulo era hebreu, mas a Bíblia diz que ele era cidadão romano, e Paulo tinha muita familiaridade, ou tinha tido muito contato com a cultura helenística, inclusive Gamaliel também. Então ele tinha tido muito contato com a cultura e o conhecimento grego. Então Paulo ele reunia mais ou menos alguns elementos dessa cultura. E é interessante que quando Paulo ele está falando aqui, olha, que Deus agora, o próprio Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, das trevas surgiu a luz. Isso é referência aonde? Você lembra algum outro momento na Bíblia onde você tem treva e luz? Antigo Testamento, tá certo? Gênesis, criação. Então ele está falando assim, olha, Deus do nada, tá certo? Nas trevas ele criou a luz, e ele compara isso exatamente com o nosso coração. Ele está falando da mesma forma, ele resplandeceu o nosso coração que estava em trevas, o nosso coração que estava vazio, ele foi resplandecido com a luz, ele foi iluminado com a luz. E aí Paulo agora ele fala algo muito interessante aqui. Ele fala assim, ó, ele mesmo, tá certo, resplandeceu o nosso coração para que a luz, algumas traduções falam iluminação, mas outras falam assim, olha, para que a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. A luz, presta atenção, luz, conhecimento e glória. Essas palavras, elas têm um elemento muito importante, porque assim, olha, quando você vai pegar as culturas que Paulo teve contato, Paulo era hebreu, cidadão romano, e tinha muito contato com a cultura grega. Se você pudesse pegar essas culturas naquela época e você tentasse juntar eles e você definisse eles em uma palavra, se você pensasse em Roma, Roma era descrito como um reino poderoso. E talvez a palavra que mais se descrevia a Roma é a glória de Roma. Então, Roma, glória, porque Roma era poderosa, Roma era o maior reino de todos, conquistou o maior de todos, todos os caminhos levam a Roma, a glória de Roma. E aí quando você pensa em Grécia, você pensa diferente. Se Roma era poderoso, a glória alcançava todos. Quando você pensa na Grécia, você pensa um pouquinho diferente, porque a Grécia era conhecida pelas suas academias, pelas suas universidades, pelo conhecimento. É de lá que veio Platão, é de lá que veio Sócrates, é de lá que veio Aristóteles. Então, Roma era conhecido pela sua glória, Grécia era conhecido pelo conhecimento. E quando você pensa no povo hebreu, era diferente. A perspectiva do povo hebreu era uma perspectiva diferente. Se você vai lá no livro de Isaías, capítulo 60, você vai perceber que Isaías ele faz uma referência, e ao longo do Antigo Testamento, ele faz a referência como o povo hebreu, como luz para as nações.
Luz que Deus colocou para iluminar as nações. Então a luz representava exatamente as nações, a luz representava exatamente o reino hebraico ou representava os hebreus. Então quando a gente pensa mais ou menos dentro dessa perspectiva, aí você percebe que Paulo ele está falando mais ou menos assim, olha, resplandeceu o nosso coração para nos dar a luz, hebreus, do conhecimento, gregos, da glória, romanos, de Deus na face de Jesus Cristo. É como que se Paulo estivesse falando assim, mais ou menos assim, todas as culturas, eles têm o seu cumprimento e sua plenitude em Cristo Jesus. É como que se ele tivesse falado assim, não importa a cultura hebraica, a cultura romana, a cultura grega, todos encontram sua plenitude em Cristo Jesus. Todas as pessoas, eles terão sua plenitude em Cristo Jesus. Essa referência, ela é uma referência para todos os povos, para todas as culturas. E dentro dessa perspectiva, ele fala assim, olha, a luz do conhecimento da glória de Deus na face. Então, Deus, ele nos concede a luz do conhecimento da sua glória através de Jesus Cristo. Versículo 7, e a gente caminha para o final. Aqui diz assim, olha, temos, porém, este tesouro. Que tesouro é esse? Ele falou, então agora nós temos esse tesouro. Que tesouro é esse? O conhecimento, a luz do conhecimento da glória de Deus. O que Paulo está falando é que nós conhecemos a glória de Deus por intermédio de Jesus Cristo. E isso é um tesouro. É um tesouro que está em vaso de barro. É um tesouro. O conhecimento de quem é Deus, que ele está definindo como um tesouro. Porque agora nós sabemos quem é Deus. É como se ele estivesse falando, agora nós sabemos quem é Deus. Agora nós sabemos, nós não mais precisamos jogar as virgens no vulcão como sacrifício, fazer sacrifícios para aplacar a ira de um Deus que está em ira, um Deus irado. Nós conhecemos como é que é Deus. Ele andou com os pecadores. Deus agora, ele andou com prostitutas, ele comeu com pessoas de má fé. O próprio Jesus, ele caminhou com ricos e pobres, o próprio Jesus, ele esteve entre nós. Então nós sabemos como que ele é. Nós sabemos como Deus é. Nós sabemos como Deus é. Só que esse texto também ele está falando que o tesouro, que é a luz do conhecimento de quem é Deus, que Paulo está falando, ele está onde? Esse texto ele fala que ele está em vasos de barro. E eu acho que você já ouviu muitas vezes, né, referências na Bíblia, ou nós cantando enquanto igreja, de que vasos de barro representa a mim e a você, o ser humano. Jeremias, ele faz referência às pessoas como vasos, quando Deus ele fala para Jeremias. Quando Deus ele fala com Ananias para ir encontrar com Paulo, e trabalhar com Paulo, ele fala assim, vai lá porque ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. Para mim, é um vaso escolhido. E aí eu fico pensando, se o conteúdo é a luz do conhecimento, de saber quem é Deus, a embalagem, a Bíblia diz que sou eu e você. Então, a lógica é mais ou menos assim. Deus nos concedeu a luz do conhecimento, de saber quem é Deus através de Jesus. Isso é o conteúdo. A embalagem, vaso. Eu e você. E aí, nós temos. Dentro da perspectiva hoje do paradoxo, do conteúdo e embalagem, normalmente a gente fala que a embalagem, ele vale menos do que o conteúdo. Só que a Bíblia, ela pensa em um pouquinho diferente. E eu finalizo trazendo com você essa reflexão da perspectiva da Bíblia. A Bíblia pensa completamente diferente.
E se a gente fosse pensar em qual momento o caráter de Deus foi mais comunicado do que qualquer outro momento, sabe, o momento onde o poder de Deus, ele foi comunicado, ou o caráter de Deus, o amor de Deus foi comunicado mais do que qualquer outro momento, nós reportamos um pouquinho, nós vamos lá na cruz. E quando a gente chega lá na cruz, a gente entende uma coisa: a cruz é o epicentro da fé cristã, a cruz é o ápice do testemunho do amor de Deus para com cada um de nós. Só que na cruz a gente entende uma coisa muito importante, que o Deus ilimitado, o Deus infinito, Ele dá tudo para pessoas indefesas, para pessoas indignas, para pessoas muitas vezes hostis, desinteressados. Deus, Ele oferece tudo lá na cruz. Na cruz Ele diz, na cruz, é como se Deus tivesse falado assim: olha, preste atenção, talvez essa palavra pode ser muito forte, mas é isso mesmo que... É como se Deus tivesse falado assim lá na cruz: eu prefiro o inferno. E eu imagino que você tem um conhecimento do que significa o inferno. Eu prefiro ir para o inferno por causa deles do que ir para o céu sem eles. Eu não sei se você entende essas palavras, mas Deus pensou assim: eu prefiro o inferno, ir para o inferno por causa deles do que ir para o céu sem eles. Na cruz, Deus, que é o conteúdo, Ele valorizou mais a embalagem do que a sua própria existência. Na história do universo, a embalagem foi mais valorizado do que o próprio conteúdo. Ellen White, no livro Desejar Todas as Nações, ela diz assim, olha, que o Salvador, enquanto ele estava pregado lá na cruz, ele disse assim que Jesus, ele não conseguia enxergar além dos portais do túmulo, da sepultura. Então, enquanto Jesus, ele estava naquela cruz, é como que se Jesus, quando ele olha, ele fala assim: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus, é como que se ele tivesse falado assim: eu não sei se vai funcionar, mas eu vou. Eu não sei se vai funcionar, eu não sei se eu vou conseguir, mas ainda assim eu vou fazer. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz assim: tendo os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Ele, Jesus, pela alegria do que lhe fora proposto, pela alegria da proposta que ele recebeu, Ele, Jesus, suportou a cruz e desprezou a vergonha. Ele, Jesus, pela alegria que lhe foi proposto, ele suportou a cruz por causa da alegria. Então Jesus, quando ele olha para a cruz, quando ele olhou para a cruz, ele não olhou na cruz, ele olhou através da cruz. E ao olhar através da cruz, ele viu você. E ele entendeu que você tinha muito valor. Por isso, a alegria de suportar a cruz, a alegria de suportar aquela cruz. E a Bíblia diz que aquele homem, ele encontrou alegria e ele ficou muito feliz quando ele encontrou o tesouro perdido. Quando Paulo ele fala que nós temos um tesouro, a luz do conhecimento, de quem é Deus. Quando nós temos esse tesouro, e a Bíblia diz que nós a possuímos porque nós somos vasos de barro. A verdade central do Evangelho é que Deus valorizou o vaso muito mais do que Ele mesmo, mesmo Ele sendo o conteúdo. Mateus capítulo 13, ele diz, primeira interpretação, quando o homem ele encontra o tesouro, a maioria das pessoas interpretam assim: é aquilo que nós deixamos para seguir a Jesus. Mas nós temos essa outra interpretação,
que está lá no livro de parábolas de Jesus, que é o que nós acabamos de ler. Ellen White diz assim, olha: a parábola do negociante que buscava boas pérolas tem significação dupla, ele tem significado duplo, ou seja, tem dois significados. Aplica-se não somente aos homens que procuram os reinos dos céus, como também Cristo que procura a sua herança perdida. Cristo, o negociante celestial que busca boas pérolas, viu a humanidade perdida e a pérola de grande preço. Viu as possibilidades de redenção do homem. Então, quando a gente olha, é mais ou menos entender que a segunda aplicação da parábola, a primeira é o que eu desisti para seguir a Jesus. Mas para mim a melhor aplicação dessa parábola, ele não tem a ver com o que eu desisti, mas ele tem a ver com o que Deus desistiu por você. E essa, para mim, é a melhor essência dessa parábola. Ele tem a ver com o que Deus fez por você, daquilo que Jesus desistiu por você. Então eu entendo nessa parábola, não sou eu o homem que encontrou o tesouro, encontrei a Jesus e desisti de tudo. Mas eu consigo ler essa parábola vendo Jesus andando e encontrando o tesouro no campo. E Jesus desistindo. Afinal de contas, quando ele chega, ele: pai, eu estava andando por aí, na Via Láctea, e eu encontrei um lugar, e eu quero esse lugar para mim. Eu quero esse tesouro para mim. E Deus olha para o filho e fala: filho, isso vai custar muito. Eu falei: não importa, mas eu quero. Mas isso vai custar a sua vida. Não importa, eu quero. Eu abro mão de tudo, mas eu quero esse tesouro. Ele é o comerciante que entra naquela feira e olha e encontra uma pérola. E talvez aquela pérola, ele olha e fala: eu quero essa pérola. Essa pérola vai valer tudo. Não importa, eu quero. Essa pérola vale a sua própria vida. Não importa, eu quero. Essa pérola está quebrada. Não importa. Eu quero. Eu não sei se alguma vez você já fez um mau negócio, você comprou alguma coisa e você entendeu que aquilo era uma furada, porque você comprou uma coisa e ele veio todo danificado. Às vezes a gente fica frustrado. Mas quando eu olho para a Bíblia, Deus sabe exatamente o que Ele está comprando. Quando Deus olha para você, Ele sabe exatamente quem é você. Ele sabe exatamente quem é você. Mas mesmo assim, Ele compra. Porque o texto diz, e eu termino com essa frase que nós conhecemos: o valor de um objeto está em quem está disposto a pagar o preço. A parábola é sobre um Deus que abriu mão de tudo, porque para Ele você tem muito valor. Você é a pérola de grande preço. Você é o tesouro escondido. E Deus abriu mão de tudo. Deus abriu mão de tudo. Essa é a história onde a embalagem teve mais valor, foi muito mais valorizado do que o conteúdo. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora, nesse momento. E eu queria que você, ao ouvir essa mensagem musical, você lembrasse de uma coisa muito importante: de que você tem muito valor para Deus. Não é o seu pecado que vai fazer você valer menos para Deus. Ele abriu mão de tudo por você. Não são as suas falhas, não serão as suas más escolhas. Para Deus você valeu tudo. E Ele abriu mão de tudo. Você é a pérola de grande preço. Você é o tesouro que estava escondido. E a Bíblia diz: houve muita alegria
quando Ele comprou. Por isso, a palavra de Deus nos diz que Jesus, Ele teve muita alegria ao passar pelas provações da cruz, porque Ele sabia exatamente o que Ele estava comprando, e Ele sabia exatamente o valor daquilo que Ele estava comprando. Eu quero convidar você nessa manhã a aceitar um convite, um apelo. Nós vamos orar. Enquanto a Larissa estiver cantando, eu queria convidar você a se ajoelhar nessa manhã e falar: Senhor, eu reconheço o meu valor na sua presença. Eu reconheço o meu valor. Eu sei que para o Senhor valeu tudo. Esse é o meu valor. Enquanto a Larissa estiver cantando, eu vou me ajoelhar aqui. Se você quiser também, você ajoelha comigo e ora ao seu Deus aí onde você está. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem um Obrigado, Senhor. Nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome. Obrigado porque a Tua palavra nos diz que o Senhor desistiu de tudo para que pudesse nos salvar.
o Senhor valorizou a nós muito mais do que a sua própria existência. Olhando para esse planeta destruído pelo pecado, o Senhor nos amou tanto que deu seu Filho unigênito para nos salvar. Obrigado pela certeza, pela lembrança de que nós somos o tesouro que alegra o seu coração. Nós somos a pérola de grande preço, de grande valor. E para nos comprar, o Senhor teve que pagar um preço muito alto. Mas obrigado. Obrigado pela certeza de que não são os nossos pecados que retiram o nosso valor. O Senhor nos sabe exatamente quem nós somos. E ainda assim, o Senhor nos comprou por um preço alto. Por isso nós valemos tanto. Porque o Senhor esteve disposto a pagar o preço. Que essa possa ser a certeza do nosso coração. Nós oramos nessa manhã e finalizamos essa prece. E ela vai carimbada em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você.